Fala, torcedor do Palmeiras, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, o jornalista Mancini soltou críticas pesadas sobre as contratações do Palmeiras para a temporada. Mas será que ele tem razão? Vamos conferir também as atualizações do repórter Vinícius Nicoletti e Jorge Nicola, que trouxeram novas informações sobre os bastidores do Verdão. Então já deixa o like, se inscreva no canal e lembrando para você que os links dos canais e dos vídeos estarão na descrição, beleza? Bora pro vídeo! Se você for pegar em qualidade, as 3 contratações foram boas. Sim, exatamente. Eu acho que o Facundo está indo muito bem. Aliás, eu achei profundamente... discordo profundamente do Djalminha durante a transmissão, quando ele falou lá que o Rony está fazendo falta e tal. Declaração, que é a opinião dele, eu respeito, mas eu discordo. Que o Facundo não começou bem. O Facundo começou muito bem a temporada dele no Palmeiras. Se o Paulinho estivesse jogando, esse barulho estaria bem menor, né? O Emiliano é muito bom jogador. Ele é bom jogador. É a camisa 5, né? Ele mesmo falou isso na coletiva. Mas não tem condições de jogar ainda, né? Agora, segundo o próprio Abel Ferreira. Aliás, o coitado foi meio cancelado antes até de jogar tudo, né? Só porque não é tão famoso. Esse é o meu ponto, surreal, né? Aí os caras mandam mensagem pro cara. É outra vez o carteiro que é o culpado, né? Nessa situação. Mas quem criou isso? Sim, o próprio presidente do clube. O presidente do clube que criou essa história. Então, a presidente do clube, ela tem que se responsabilizar por isso, né? O Breno Giroto fala que esse é o problema. A diretoria prometeu rapar o mercado e não consegue trazer um 9. Aí, mas assim, é cruel, porque o cara é um bom jogador, pode jogar aí, pode ajudar Vai precisar de uma adaptação, né? Ao Brasil de novo, enfim. Né? No fim das contas, o Palmeiras contratou quantos jogadores? 3. 3 jogadores. Facundo, o Emiliano e o Paulinho. Então, em número, isso é pouco? Sim, porque saíram mais do que 3, né? Saíram Menino, Dudu, Tá. Lázaro. Zé Rafael. Algo do Rony, Lázaro Zé, do São vai. Paulo? Rony tá aí ainda. Não, né? Não. Lázaro não, né? Não. O Então, Corinthians não contratou ninguém. O São Paulo contratou quantos? 3? 4. Calma aí, vamos lá. Dudu, Gabriel Menino, Lázaro, o Zé Rafael em consignação, o Rony tá na prateleira, né? Possivelmente O Vitor Reis. O Vitor Reis, 5, né? 6. E possivelmente um dos 2. Imagino que seja o Caio Paulista. E o Lázaro devolvido também. Caio Paulista o que tem? Depois... Deve ser negociado. E o Rômulo talvez não fique também. São 8. Subiram 4 da base. Benedetti, Figueiredo, Luigi e Thales. Então, contratou? Tá com déficit de 4. Contratou 3, está com déficit de 1. 1. Não está mal. Tá péssimo. Não, por quê? De qualidade, pô. Não, eu sei, mas assim, em Você tá número falando de não. número, né? Diferentemente do São Paulo, que o Arnaldo se apavora, que saíram 20 e entraram 3. Você sabe que o diálogo entrou para a história do programa. Não tá mal, tá péssimo. Agora entrou para a história esse diálogo. Não tá tão mal, tá péssimo. Não tá péssimo. Pelo amor de Deus. Péssimo. Repete. Péssimo. Horrível. Ave Maria, massa. Não é que eu quero ver quinta-feira o Palmeiras ganha de 5-0. É isso, gente. Você sexta-feira aqui vem falar que vai precisar de centroavante. Você é inteligente, você tá entendendo o que eu tô falando. Você quer criar uma polêmica, eu vou entrar na tua. Você tá exagerando, tá péssimo. Claro que não. Claro que eu não tô exagerando. Caramba, você tá comparando o Palmeiras com o São Paulo. O São Paulo tem 1 bilhão de dívida, o Palmeiras tem 1 bilhão, receita prevista de 1 bilhão e 400. O Palmeiras tem um treinador que está lá 5 anos. O Palmeiras ganhou muitos títulos recentemente. O que fez falta para o Palmeiras no ano que vem? Falem vocês, não é possível. Senão eu que sou o coordenador. Ano passado. O ano que vem não, ano passado. Ter jogador diferente para bater de frente com os diferentes. Então, mas quem são os diferentes esse ano? Botafogo que não vai ser. Não interessa se é o Botafogo, se é o João, se é o Pedro, se é o Paulo. Chegou-se à conclusão, e eu estou falando isso aqui há 2 anos. Há 2 anos que eu estou falando. Olha, o Campeonato Brasileiro está ficando mais complicado. Mas o Palmeiras... Fala. Não, é só um... É que o meu ponto é que esse negócio está escalando num mercado que para mim é irreal. Esse negócio não vai se sustentar. Então vamos lá. Caleri, Luciano, Oscar e Lucas. É um quarteto, não é? É.
Você pega hoje Veiga, Maurício, Estevão e Facundo. E aí? Tem diferença? Pra quem? Acho que o do Palmeiras ainda é mais entrosado, melhor. Você tá falando... Vamos São Paulo precisa ser mais testado. Vamos falar de qualidade técnica. Nua e crua. Qualidade técnica. É o que ele tá falando no mano a mano. Mata-mata. Quem destoa, pra mim, é o Caleri, em qualidade técnica. Tem jogo. O Luciano faz gol. Ao mesmo tempo, caberia no Palmeiras pela função que ele faz. Não tem. Sabe, você entende? Se vende o caviar, entendeu? E entrega a mortadela. Eu gosto da mortadela, não tem problema. Agora, não vende o caviar. A diferença é essa. Eu não estou cornetando. Eu estou analisando o elenco do Palmeiras. Vinícius Nicoletti também, até porque eu estava agora no intervalo trocando mensagens com o Vinícius. Opa! Não é, Vinícius? Porque o Palmeiras esperava o encerramento, o fechamento da janela na Europa para voltar a carga em cima de suas ambições, não é isso, Vinícius? E aí, alguma novidade? É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço aos companheiros no estúdio, fã de esportes. O Palmeiras esperava o fechamento dessa janela para o Andréas, se ele não tivesse outra proposta da Europa, para tentar a contratação do meia do Fulham. O empresário do jogador está na Europa, mas isso não quer dizer que o Palmeiras vai conseguir contratar o jogador. Aqui no Brasil, a janela fecha no dia 28 de fevereiro, então tem todo o mês de fevereiro para tentar convencer o Fulham, mas o time inglês também fez uma proposta de renovação de contrato para o Andréas Pereira, por isso o empresário dele está na Europa negociando com o time inglês. Muito difícil liberar o Andréas nessa janela de transferência, é meio de temporada na Europa, o Fulham está no meio da tabela, buscando ali vaga para as Copas Europeias, então dificilmente vai negociar nesse meio do ano, nesse meio de temporada na Europa, início do ano aqui no Brasil. O mais provável que ele seja negociado no final da janela europeia, que termina em maio. Aí ele poderia vir para o Palmeiras e poderia inclusive disputar o Mundial de Clubes, mas o Palmeiras teria concorrência de outros clubes na Europa. Então não é uma situação fácil. O empresário dos jogadores está na Europa e fica essa expectativa aí. O Palmeiras não tem muito otimismo na contratação do Andréas Pereira, pelo menos nesse início de temporada. O time está aqui na academia de futebol, fazendo o segundo treinamento na semana, se preparando para o clássico contra o Corinthians. E a novidade pode ser a volta do Felipe Anderson, pelo menos no banco de reservas, ele que ficou fora dos 2 últimos jogos com dores no pubis, já está fazendo o treinamento com o restante do grupo. O Palmeiras ontem também apresentou o terceiro reforço na temporada, que espera aí também ser relacionado para esse confronto, o clássico contra o Corinthians. É o volante uruguaio Emiliano Martínez, 25 anos, assinou contrato com o Palmeiras por 5 temporadas. Ele que estava no futebol da Dinamarca e já passou pelo Red Bull Bragantino em 2022. Fez poucos jogos, apenas 13 jogos defendendo o Bragantino por conta das lesões. Ele falou sobre a expectativa da chegada aqui no... Vamos botar o provável Palmeiras pro derby contra o Corinthians nesta quinta-feira. E aí não tem muito o que mudar. Eu não acho que ele venha com o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha entregou de bandeja o único gol que a equipe do Guarani fez. Então eu acho que ele vem com o Mike, com o Everton, claro, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Mas o Piquerez está voltando e o Piquerez é muito mais jogador do que o Vanderlan. A dúvida é saber se ele aguenta os 90 minutos ou não. Acho que ele começa com o Vanderlan para não arriscar muito o Piquerez. Aníbal Moreno, que voltou a jogar seu melhor futebol e bem fisicamente. Richard Rios. Rafael Veiga, que é hoje o jogador de maior número de gols do Palmeiras nos últimos 10 anos, passou bem o Dudu, tem 102 gols marcados. Rafael Veiga, impressionante. Facundo Torres, que eu quero saber se vai valer quanto custa, custou mais de 70 milhões de reais. Acho que ele começa com o Maurício e com o Estevão, que é disparado o melhor jogador do time. Desde o ano passado. A Libertadores, na Copa do Brasil, todo mundo se apoiava e se ancorava nele, o que é um absurdo, né, Elia? Um moleque com 17 anos de idade ganhando na casa dos 100 mil por mês, e Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony, todo mundo dando a bola para o moleque desse dia. Tenho que dar a mão à palmatória, porque o Veiga, o Palmeiras fez 4 gols ontem, 3 assistências. Não, o Veiga termina o Campeonato Brasileiro do ano passado bem, mas na Libertadores, na Copa do Brasil, ele se omitiu. Era só o Estevão chamando a responsabilidade. E quando ele não joga, o Palmeiras é desclassificado. Então dá para entender também a importância do Veiga, e não dá para você ficar apenas então somente voltado para o menino, não, Ana. O Estevão é muito bom, mas o Palmeiras precisa ter outras válvulas de escape, né?
Sem dúvida, esse é o debate da noite, né? A procura por outros jogadores. E sim, o Estevão é um craque, é um menino que está mostrando o seu potencial, como já foi dito aqui, vai ser vendido em breve. A questão é quais são as peças de substituição. Agora, eu também entendo que, como todo atleta, Elia, o Rafael Veiga, ele é fundamental para o time do Palmeiras e oscila. Todo atleta vive momentos de estar comendo, sobrando e momentos, infelizmente, que ele não está tão bem assim como já aconteceu na temporada. Mas é raro. Agora ele voltou a jogar bem, viu? Ele é raro, porque o Veiga tem o maior número de assistências, o Veiga tem o maior número de gols do Palmeiras nos últimos 10 anos, tem 102 gols pelo Palmeiras. Dudu, que é o maior jogador do Palmeiras nesses últimos 10 anos, tem 88 gols. Então, eu acho que o Veiga é um cara muito acima da média. Pênalti ajuda também, né? Pênalti ajuda bastante. Pênalti ajuda, eu não estou aqui discutindo nada, mas você precisa fazer, né? Precisa bater, precisa fazer. Algo que o Dudu nem se prontificava a bater. Você lembra que ele fugia dos pênaltis. E outra, em alguns momentos de muita responsabilidade, onde o jogador mais bem pago deveria, inclusive, chamar para si a responsabilidade, mesmo que não fosse o cobrador oficial. Abel Ferreira fala de outra contratação do Palmeiras, Emiliano Martínez. E decidi, mais uma vez, em dividir a equipa, porque não tínhamos, nem tem jogadores dentro do nosso elenco que não estão preparados ainda para jogar. Não estão preparados para jogar. Nós fizemos uma contratação do Emiliano, não está preparado para jogar. Não é não esteja preparado porque não tem qualidade, porque tem muita qualidade e vai nos ajudar. Mas quando tiver a bateria, pelo menos o mínimo que dê para fazer uma conversa de 10 minutos. E ainda não dá. Olha, ainda não dá, imagino eu que ainda não dê. Vou te contar uma coisa em 30 segundos, que nosso tempo está começando a ficar apertadinho. Vamos lá. Eu digo que o Facundo Torres joga menos do que o Rony. Joga mais que o Rony e o Facundo Torres para você, Ana? Não. Então por que a gente paga 72 milhões de reais nele? Não é estranho? Mas são os viés, né? Viés? O Torres chega com viés de alta. É viés de alta? É alguém que jogava muita bola na Major League. Para mim são de características diferentes. Major League? Mas jogava contra o Almada e o Savarino vieram da Major League Soccer e arrebentaram com a camisa do Botafogo na temporada passada. Acho que avaliar porque veio da Major League Soccer. Enfim, eu entendo o movimento de trazer o Facundo Torres e abrir mão do Rony. Até porque o Rony vive um momento de queda técnica. Mas ele perdeu, ele não corre mais, não tem mais velocidade. Você manteria, então, pelo jeito? Eu manteria, óbvio. Se eu não tenho alguém melhor do que ele para contratar, eu vou tentar conversar, eu vou tentar entender. Sabe o que acontece? O Abel é muito distante dos jogadores. O Abel, essa é uma realidade que eu sei. Não adianta ele vir com historinha. Ele é muito distante dos jogadores. Então, tem cara que você acha que pode tirar um pouco mais dele e ele demanda um pouco mais de resiliência sua, demanda um pouco mais de empatia sua com o momento dele. Tem jogador que é perna de pau e aí eu não tenho paciência, porque eu não tô lá para paparicar ninguém, principalmente cara que ganha R$1 milhão por mês. Mas eu tenho que entender que aquele cara ganha R$1 milhão por mês e naquele momento ele tá precisando um pouco mais de mim. Mas eu vou dar ele, você vai ter 20, 30 dias para eu tentar te entender, para você tentar voltar, para você tentar me entregar aquilo que você entregava antes. Por quê? Porque no mercado é raro encontrar um cara do patamar. Não se esqueça que o Rony foi um dos grandes artífices de quando o Abel chegou, carregar o Abel nas costas. O Rony carregou o Abel nas costas e ele hoje está esquecido e deve se lembrar disso, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E o Rony deve estar se lembrando, esse cara chegou aqui, ele jogava reativo, esse português chegou aqui, ninguém conhecia ele, jogava por 2 ou por 3 bolas e eu me enfiava lá para frente na velocidade. Era bola para frente no contra-ataque e eu tinha que me virar sozinho ou para dar assistência ou para tentar ir para cima do gol. E a gente ganhou partidas, muitas partidas, comigo tendo que fazer das tripas coração e usar a minha velocidade para tentar dar a vitória ao Palmeiras. Mas o raciocínio seu, que é justo em relação ao Abel, de que não é porque ele ganhou tudo no passado que a gente vai viver em berço esplêndido, isso também vale para o Rony. Assim, para mim a temporada passada mostrou que o Palmeiras precisa de uma reformulação. Que alguns dos ídolos e aqueles caras que formaram a espinha dorsal do Palmeiras super vencedor precisavam respirar novos ares. Zé Rafael, Rony, entre outros, Elia. Então eu entendo a necessidade, a busca do Palmeiras por um rearranjo do elenco. Eu só acho que o Palmeiras erra
na contratação de novos atletas. O Palmeiras é muito vagaroso, o Palmeiras é muito lento. Hoje, Emiliano Martinez... esse jogador veio do Midland, da Dinamarca. Você faz o Noma, que talvez seja ainda um dos melhores restaurantes do mundo. Faz gastronomia de qualidade. Jogador de futebol... O Charles também veio de lá e não tem jogado bem no Corinthians. Só sobre o Palmeiras e especulações, contratações, ao longo do dia surgiu a notícia de que o Palmeiras voltou a demonstrar esperança na contratação de Andrés Pereira. Eu, antes de vir para o programa, conversei com um dos sócios do Juliano Bertolucci, que é o empresário responsável pela carreira do Andrés, jogador do Fulham. Tem alguns movimentos estranhos acontecendo com o Andrés. Ele era titular absoluto. Quando começou essa história do Palmeiras, o cara começou a colocar ele no banco. Titular absoluto e capitão outro dia. Nos últimos 3 jogos, o Andrés não começou... É o Marco Silva o técnico. É o Marco Silva. Ele não começou como titular em nenhum dos 3 jogos. Em um deles nem entrou, no outro ele jogou 8 minutos. Você vê como é que é a história. Eles se queimam. Os técnicos, em particular dessa escola, eles se queimam e aí começam a crucificar o jogador que não tem culpa nenhuma, hein? O Andrés... Ele recebe proposta, ele é culpado por receber proposta? É que o Andrés trabalhou nos bastidores de forma leve para vir para o Palmeiras. O Fulham é quem relutou com a ideia. Mas nos últimos 3 jogos, em um ele não entrou, em outro ele jogou 8 minutos e no último jogou 18. É uma mudança radical de alguém que era titular e capitão. Para completar, o Fulham confirmou, está por confirmar nas próximas horas a volta de William. Aquele ex-Corinthians do próprio Fulham, do Chelsea. Onde ele está parado? Estava parado. Ele, inclusive, estava assistindo hoje ao jogo entre o Chelsea e o West Ham. E ele surge como novidade no Fulham. Então, são movimentos estranhos. De qualquer forma, conversei com um dos empresários que é responsável pela carreira do Andrés. O Juliano também é responsável pelo William, né? Isso, também. E em parceria com o Kia Jorabichian. Eles têm relação em vários dos atletas. Talvez essa lembrança em sonho, que não sei se foi por acaso, mas talvez até tenha uma associação. Mas, enfim... A informação que eu recebi é de que a negociação segue difícil, que o Fulham não pretende liberar por 20 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus, mas é uma negociação que está acontecendo. O que você falou aí? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que melhorou sua proposta e vai para a última cartada por Andrés Pereira, meio-campista de 29 anos de idade do Fulham, que tem a intenção de trocar a Premier League pelo Verdão. Tem nova esperança a partir desse aumento de proposta. Existiram também alguns outros acontecimentos recentes que permitem ao Palmeiras pelo menos voltar a sonhar. O Andrés Pereira, que já chegou a ser capitão do Fulham, foi reserva nas últimas 3 partidas do time inglês. Em uma delas ele nem entrou, na outra jogou apenas 8 minutos e na mais recente esteve em campo nos 18 minutos finais. Importante lembrar que o Andrés Pereira também viu, pelos noticiários, que o Fulham acaba de contratar um jogador que pode atuar na sua função. O William, que já jogou no Fulham, já esteve no Chelsea e também foi jogador do Corinthians, está em vias de ser anunciado. Seria o Fulham preparando um substituto, um sucessor para o Andrés Pereira? Essa resposta a gente deve conhecer nos próximos dias. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos representantes do Andrés Pereira. Ele disse que as tratativas foram retomadas, mas que o negócio segue bastante complicado. Até porque o Fulham entende no Andrés Pereira alguém super importante. Tá aí, esse é o vídeo. Deixa um like aí, se inscreva no canal, comente aí. Teve bastante coisa polêmica aí que o pessoal comentou, né? Então deixe seu comentário aí, é muito importante e não se esqueça de se inscrever, beleza? Te vejo no próximo vídeo, valeu, até mais.